Bom dia, amigos da Sala 57. Ótima quinta-feira para você. Quero agradecer a sua participação ontem conosco no nosso jejum especial, onde falamos sobre o altruísmo. E semana que vem tem outro tema especial, viu? Prepara o seu coração aí, prepara o estilo de vida para nós buscarmos o crescimento na presença do Eterno. Amigos, abre a mão e recebe a bênção. Você e eu precisamos ser cada vez mais ousados no Senhor. Não viva de forma acanhada, de forma tímida. Seja ousado no Senhor. Tá bom? Quero hoje fazer um comentário sobre o capítulo 28 e 29 de 1 Samuel. Ontem foi o capítulo 28, onde Saul consulta a médium de Endor. E o capítulo de hoje é o capítulo onde Davi vai fazer guerra com os filisteus e o Senhor não permite que ele guerreie, mas que ele volte. E você vai saber amanhã porque Deus não permitiu que Davi lutasse contra os seus próprios irmãos, né? Muito interessante. Muito bem. Vamos juntos aqui. Eu queria fazer esse comentário do capítulo 28, que foi o capítulo de ontem. Samuel estava morto, não havia um sacerdote próximo a Saul. Você se recorda que ele havia matado vários sacerdotes e só sobrou um que estava exatamente com Davi. Inclusive você vai ver que Davi recorre a esse sacerdote amanhã. Então, os filisteus fizeram campanha contra Israel e Saul queria saber se ele deveria ir à batalha ou não, porque quando ele vê o número dos soldados israelitas, ele fica tomado de pavor. E é nesse momento em que o Senhor, olha o que diz aí, ó, no verso 6. Porém, Saul consultou ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O Senhor não revelou nada a Saul. Afinal de contas, o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Ele não era mais o rei ungido. E quando o Senhor não respondeu nada a ele, nem pelo Urim e Tumim eram duas pedras que os sacerdotes usavam na sua veste, o sumo sacerdote, que uma representava a palavra sim e outra palavra não. Então, quando eles tinham alguma questão que precisavam que uma resposta divina, eles iam até o templo, né, ao santuário, e o sacerdote, o sumo sacerdote ali, ele representando e usando a roupa, né, representando Deus e usando a roupa, o Senhor respondia através do Urim e do Tumim. Se você se recorda, nós falamos um pouquinho sobre isso quando passamos no livro de Êxodo. E o Senhor não respondeu através disso e também não respondeu através de profeta. Então Saul queria uma resposta. E então disse aos seus servos: buscai-me uma necromante para que eu vá a ela e consulte. Como o coração longe de Deus é suscetível a fazer tantas coisas absurdas, né, amados? Davi queria consultar uma feiticeira, uma mulher que conversava com os mortos. Aliás, ela não conversava com os mortos, né? Ela conversava com o espírito maligno. Veja, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do verso 8 até o verso mais adiante ainda, verso 17, eu copiei apenas cinco versos aqui, que diz que essa é uma ordem que Deus dá ao povo de Israel quando eles vão entrar na terra prometida. E a primeira coisa que uma das coisas que Deus orienta eles a não fazerem ao entrarem na terra prometida é exatamente isso. A eles se livrarem das abominações que faziam os povos pagãos.
E que abominações eram essas? Olha o verso 10. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos, nem quem consulte espírito adivinhador, nem mágico. Porque essas nações que hás de possuir, eles ouvem. Onde é? Esses prognosticadores e adivinhadores. Porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará no meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a ti, e a ele ouvirás. Essa era uma prática comum nas nações pagãs. A feitiçaria e todas essas práticas de adivinhações, de encantamentos. Infelizmente, eles haviam se distanciado tanto de Deus, que quanto mais longe de Deus o ser humano está, mais ele cria para si seus próprios deuses. Ele cria para si seus próprios caminhos. Então as nações pagãs, por estarem longe de Deus, criaram seus próprios deuses, criaram suas próprias práticas, criaram para si aquilo que os agradava e aquilo que de alguma forma os ajudaria. E por que Deus, ele de forma muito clara, dá essa advertência? Bom dia, pessoal. Porque ele dá de forma muito clara essa advertência para os filhos de Israel. Por um aspecto muito simples, amigos. Só Deus conhece o futuro. Só Deus já está no futuro. Só Deus tem a linha do tempo revelada diante dos seus olhos. Não há anjo, não há ser humano, não há absolutamente ninguém que saiba o futuro sem que o Senhor Deus o revele para ele. Então, todas essas práticas que eram pagãs, elas eram uma abominação a Deus. Elas eram, na verdade, uma afronta ao verdadeiro Deus, ao único Deus, né? Não é nem ao verdadeiro, ao único Deus, porque era exatamente uma prática cuja negava a existência de Deus, negava a dependência dele e negava a soberania dele. Então, por isso que Deus dá essa ordem muito clara para que no povo de Israel não houvesse isso. Agora, vejam o detalhe do verso. Depois leiam essa história da viúva de Endor, você vai ver que o Senhor não responde a Saul e ele ainda assim vai até aquela necromante, né? E ela faz ali do fogo aparecer uma imagem que seria a imagem do profeta Samuel. E então aquela imagem começa a conversar com Saul e com a mulher. Amigos, quem era aquela imagem? Era exatamente os espíritos enganadores. Satanás e os seus anjos, eles têm o poder de se manifestar como esses espíritos enganadores. Você se recorda que uma das mensagens pregadas pela serpente para Eva, lá no dia no Jardim do Éden, é que ela não morreria se ela desobedecesse a Deus? O ser humano não quer morrer. O ser humano, ele quer viver para sempre. E muitas vezes não. Existem muitas teorias que negam exatamente o estado dos mortos. Mas as escrituras, elas nos revelam de forma muito clara que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles não têm parte mais no que acontece nessa terra. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. É claro que essa é uma explicação resumida. Depois, se você quiser conversar um pouco comigo sobre essa questão, se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar, que eu teria uma imensa alegria em explicar para você o estado dos mortos à luz da palavra de Deus. Então, quando essa necromante suscita esse espírito de Samuel, na verdade esse espírito ele não vem do Senhor,
ele é um espírito maligno. O Senhor já havia se silenciado para Saul. Por isso que é uma grande abominação isso que Saul fez em consultar os mortos. Por isso, meus queridos amigos, hoje você e eu precisamos ter muito cuidado. Você já observou que em final de ano a TV Globo e outras emissoras levam ali para a frente do palco um culto ao paganismo aberto, como acontecia no passado, só que hoje com uma roupagem moderna? Pessoas de diversas formas jogam cartas, jogam búzios, leem os astros, leem um monte de coisa para prever o futuro. Qual é a diferença do que é feito hoje porque era feito no passado a ponto de Deus considerar uma abominação? Nenhuma. É exatamente a mesma coisa. Por isso você e eu precisamos ter o nosso coração e a nossa mente guardados contra essas artimanhas do inimigo. O inimigo quer que você dependa de várias coisas, menos de Deus. O inimigo quer que você confie em várias coisas, menos em Deus. Por isso, meus queridos amigos, eu quero convidar você, nesta manhã de quinta-feira, a se apegar à firme palavra de Deus, que diz: o Senhor teu Deus te suscitará no meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvirás. Ouça, guarde e obedeça apenas a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, e ponto final. Que o Senhor guarde você de todos os enganos e que você não consulte os astros, não consulte as estrelas, não consulte as cartas, não consulte búzios, não consulte nada que venha te trazer revelações em relação ao futuro. E nem converse com os mortos, porque você não vai estar conversando com os mortos, você vai estar conversando com os espíritos malignos. Um grande abraço a você, meu querido amigo, e se apegue à palavra do Senhor. E a gente se fala amanhã, na nossa sala 57.